Pode ou não pode fazer aborto? Pode ou não pode fazer eutanásia? Com a palavra, o doutor. Nós nessa manhã vamos estar ouvindo ele diante da lei do nosso país, o que a lei diz. E outra, não é para brigar com ele, é a lei, ok? Por favor, nós vamos continuar, nós vamos sair daqui amigos, ok? Amigos? Então tá bom. Bom dia, irmãos, graça e paz. Obrigado, pastor, pela oportunidade de poder trazer esse tema, né, para os irmãos. Já vou avisando que no meio jurídico também há muita discussão sobre esses temas. Sempre que chega um julgamento a respeito, quase nunca é unânime. Um juiz pensa de um jeito, outro juiz pensa de outro, e aí até que se chega a um resultado final ali para uma maioria. Então, só para introduzir o assunto, nós vamos ver hoje a visão jurídica a respeito da questão bioética, né? Quando que se inicia a vida em termos jurídicos, até onde, né, os médicos atuam lá no final da vida, que o ordenamento jurídico brasileiro pensa a respeito disso. E para nós conseguirmos entender um pouco melhor, eu vou fazer uma breve explanação de teoria geral do direito. Quem é aqui da área jurídica já conhece, mas quem não é, que é a maioria, eu preciso colocar assim de uma forma, de uma linguagem acessível, né? Um pouquinho disso para que possamos lá adiante entender qual que é o entendimento jurídico a respeito desses temas. Bom, nós temos ali, né, normas. Quando a gente fala em mundo jurídico, a gente fala em normas. Tudo gira em torno de normas. Né? Nós temos uma norma que todos devem obediência, que está no topo da pirâmide. Tentem imaginar aí uma pirâmide, e lá no topo dela tem uma norma principal, que é a Constituição. Por que a gente pensa em uma pirâmide? Porque elas são poucas normas, dentro da Constituição são poucas normas, então está lá no topo, um espaço pequeno, mas que são as principais. Todas as demais do ordenamento jurídico devem obediência ao que está lá na Constituição, lá no topo. Tá? Abaixo da Constituição, o que nós temos? Aí um espaço um pouco maior, para as normas supralegais. É aquilo que não está abaixo da Constituição, mas está acima das leis. Então, o que é lei? Código Civil, Código Penal, Constituição, todos, né, já ouviram falar, né? Temos lá o STF, que é o guardião da Constituição. E entre a Constituição e as leis, nós temos as normas supralegais. O que são isso? São tratados de direito internacional que que tratam de direitos humanos, e ali o direito à vida, que não é recebido aqui pelo Congresso brasileiro como uma emenda constitucional, porque a emenda ela precisa de 2/3 dos votos dos congressistas. E alguns tratados entraram só com maioria de votos, e não com 2/3. Então ela não é nem Constituição, mas também está acima das leis, está ali no meio dos dois. Então são os tratados internacionais de direitos humanos que os congressistas aqui no Brasil receberam com uma votação aí de maioria de votos. Descendo mais um pouquinho na pirâmide, temos todas as leis do ordenamento jurídico brasileiro. Código Penal, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Eleitoral, Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, todas as leis estão ali nesse terceiro patamar. Aí abaixo nós vamos descendo com decretos. Decretos, o que são os decretos? São já normas que regulamentam as leis. Abaixo vem portarias, instruções normativas, e aí a gente tem uma infinidade ali. Vamos agora, então essa é uma primeira introdução de teoria geral do direito. Tirso está aqui, ele conhece, é bem familiarizado com isso, né, Tirso? Quem
As pessoas aqui que são da área jurídica conhecem, mas preciso dar essa introduçãozinha para quem não é da área jurídica. E o que são normas, né? As normas são preceitos aí gerais, abstratos, que todos nós devemos obediência. Tá ok. Então, primeiro ali, aí nós vemos as normas, e elas são divididas em princípios e regras. As normas, temos dois tipos de normas. Regras são uma generalidade menor, elas são mais específicas um pouco. Os princípios são bem abrangentes, bem genéricos. Os princípios, eles carregam valores, e aí por isso são genéricos. Por exemplo, o valor vida, direito à vida, isso é um direito à dignidade da pessoa humana. São valores, são princípios, né? Agora, quando a gente vai, isso tudo está na Constituição. Vamos pegar agora uma norma na Constituição que é uma regra. Direito ao 13º salário. É bem específico, está bem ali. Todo trabalhador tem direito ao 13º salário. Isso não tem valor, não tem nada. É um direito específico que todo trabalhador tem. Direito à dignidade da pessoa humana, isso cabe em qualquer lugar, né? Já é mais genérico. Por isso que nós temos os princípios e as regras como norma. Nós devemos obedecer as duas coisas. E aí, quando um juiz vai julgar um caso, ele tem que transformar essas normas genéricas, abstratas, né, em normas individuais e concretas. E como que o juiz faz isso, né? Como é que ele sai desse mundo abstrato, genérico, para chegar e decidir o caso do pastor Aderson, que é individual e concreto da vida dele, do Tears? Como é que eu vou chegar e vou discutir, eu vou resolver isso? Então, eu vou partir dessas normas gerais abstratas, que são as regras, né? Por exemplo, vamos falar aqui, vamos já introduzir um pouquinho o nosso assunto do aborto. Vou pegar uma regra que está no Código Penal, né? Praticar aborto, pena de tantos anos. Essa é uma regra, ela não tem aí uma generalidade de princípio, ela já é mais específica, é um ato que a gente faz, praticar aborto. Para esse ato eu tenho uma pena. Só que o juiz, quando vai julgar, ele não pega só a pessoa praticou o aborto e aplica essa regra. Eu tenho que ir também nos princípios. Tenho que ver por que ela praticou esse aborto, né? Foi por uma situação de estupro? Foi por uma situação de anencéfalo? Ou foi porque ela simplesmente não queria ter aquele bebê? Então eu pego essa regra e vou nos princípios. Se foi uma situação de anencéfalo, eu tenho várias outras questões que eu tenho que olhar. Esse bebê, né, esse feto, ele não tinha condição de vida, né, não tinha presunção de vida após parto, né, presunção de vida extrauterina, não tem essa presunção de vida. Então eu tenho que ver ali a dignidade da pessoa humana daquela mulher que está ali gerando algo que não vai ter vida extrauterina, e começa a juntar esses princípios: dignidade da pessoa humana, direito à saúde, porque seria ali uma gestação, né, que poderia trazer algum risco para ela, e vou juntando todos os princípios que estão no ordenamento jurídico e vejo se essa regra, junto com esse princípio, permite ou não a aplicação da pena para ela. Então nós estamos vendo três interferências na decisão, na sentença do juiz: as regras, os princípios e os fatos, né? Porque cada caso é um caso. Cada caso que chega para a gente, ele é repleto de circunstâncias que a gente tem que julgar. E aí a gente aplica ou não. Pois não, pastor? Sempre. A gente teve um caso aqui de uma gravidez de um anencéfalo. E ela levou até o 9º mês. E o bebê nasceu e ainda sobreviveu 4 dias. E isso trouxe muita dor, mas ela fez essa opção, ela tinha diante da lei essa possibilidade, mas ela levou essa gravidez até o final. Porque ela só tinha tido meninos, e essa gravidez era de uma menina. Ela viveu tudo aquilo. Depois que aconteceu tudo isso, eles vieram à igreja e se converteram.
Eu vou falar aqui o nome deles aqui, vocês conhecem. A Cleusa do Sidney. Então, olha, o Carlos aqui, né? Ele está trazendo essas coisas e a gente acha que é algo que está tão longe da gente. E a gente tem que lidar e trabalhar com essas questões aqui dentro. Obrigado, pastor. E não só o pastor, todos que queiram contribuir, queiram perguntar, por favor, à vontade, tá? Vamos fazer uma aula aí, um momento, né, que a gente possa estar interagindo. Então, como o pastor colocou, nós temos o ordenamento jurídico, num caso, se ela, por exemplo, tivesse optado por fazer o aborto. Isso viria lá, isso antes de 2017, chegaria para um juiz para julgar. Eu só vou esclarecer, depois de 2017, o STF determinou que para todo o ordenamento jurídico brasileiro se permita o aborto de anencefalo. Então, hoje isso não se discute mais, tá? Mas até 2017 se discutia se podia ou não o aborto nesses casos. E eu estou falando aqui em termos jurídicos, tá? Em termos jurídicos, se pode ou não pode. Não estou falando em termos religiosos, não estou falando em termos da medicina, termos políticos, não. Estou falando aqui em termos jurídicos. Pode ou não pode fazer uma coisa. Como que o ordenamento jurídico vai responder a uma situação dessa, né? E aí, o ordenamento jurídico, o STF entendeu que pode e não que deve. Aí vem a bioética, né, pastor? Aqueles princípios. A autonomia da vontade é respeitada. Se a gestante pretende levar até o final a gestação, completamente permitido pelo ordenamento jurídico, como foi o caso da irmã, né? Então, nós partimos dessas questões para resolver no mundo jurídico as questões da bioética. Partimos da Constituição, depois normas supralegais e normas legais e as que estão abaixo do ordenamento. Essas normas são regras e princípios. Essas regras e princípios se juntam aos fatos, à vida de cada um, e a partir das regras, dos princípios e do que acontece na vida de cada um, o juiz pega esse caso e faz uma norma individual e concreta para aquela pessoa, dizendo se naquele caso pode o aborto, se naquele caso pode interromper um tratamento, para que a pessoa então fique só com os métodos paliativos e julgue então o caso concreto. Espero que essa parte geral, que é um pouquinho mais chatinha, tenha sido aí suficiente para a gente começar a entender um pouquinho mais de direito. Aí eu até sempre falo, viu, pastor, que todo mundo devia ter aula de direito, porque isso permeia a nossa vida como um todo, na compra de algo no mercado. Mas por que o juiz aqui decidiu que, no meu caso aqui, não cabe a indenização, né? Porque é o nosso dia, o direito é o nosso dia a dia, em várias coisas, na bioética, no consumidor, nas questões de direito administrativo, de energia elétrica, de consumo de água, interrompe a água lá e agora, né? A empresa estava certa em interromper nesse caso, fui prejudicado, tem direito a uma indenização. Então, no meu entendimento, assim, todo mundo deveria fazer pelo menos uns 6 meses. Não vai cortar, não adianta procurar ele. Tá? Se não paga, não adianta te procurar. Exato. Bom, seguindo então. Aí nós temos a questão dos conflitos, né? Quando tem conflitos entre uma norma, né? Então, conflito entre a Constituição e a lei, quem que se aplica? Constituição, porque é o conflito hierárquico, né? Ela está acima. Especialidade. Quando nós temos normas que são mais especiais que a outra. Uma norma do direito do consumidor, ela é especial sobre uma norma de direito civil. Então, se é uma causa de direito do consumidor, eu vou aplicar a norma do direito do consumidor e afasto do direito civil. E a anterioridade, né? O que é isso? Uma norma que vem depois afasta aquela outra que é mais antiga. Conflito entre princípios, esses são os mais difíceis. Quando tem dignidade da pessoa humana com o direito de liberdade da outra.
esses conflitos são um pouco mais difíceis, porque são valores que estão ali em jogo. Doação de sangue, pode doar sangue? Doação de sangue com a dignidade da pessoa humana, no caso dos que tem Os testemunhos de Jeová. testemunhos de Jeová. Ele tem uma liberdade religiosa também em jogo, aí, que é outro princípio, o princípio constitucional, inclusive. E aí, qual que é o valor que vale, né? A vida, o médico está ali naquela situação, o juiz está naquela situação para resolver, eu respeito a liberdade religiosa dele, ou vou defender o direito ao melhor tratamento. E aí tem que dar essa ordem para o hospital, para o juiz, para o médico, seguir um caminho ou outro. Faz compulsoriamente a transfusão ou não faz? Né? São valores que estão em jogo, e como é que se resolve isso? Se resolve com ponderação desses valores. Então eu vejo qual que naquele caso concreto deve prevalecer. Nesses casos, né? Pois não, vamos lá? Perfeito. Punição. Perfeito, eu vou trazer aqui a pergunta dele. Então, na medicina é tudo muito urgente, né? Tudo não, mas tem questões que são urgentes, que o médico precisa resolver ali naquele momento. O que acontece? Por isso que tem sempre juiz de plantão. Hoje tem um juiz lá para resolver isso. O médico fala para a família, vou fazer a transfusão. Aí a família, se for contra, ela vai procurar um advogado ali tem que ser tudo imediato para ajuizar uma ação no juiz de plantão para chegar a ele e tentar brecar o médico de fazer aquilo. Se o médico já fez, aí vai ficar só no campo da indenização. A família tentar buscar uma indenização caso ela entenda que o médico ali agiu de forma equivocada. Não é fácil também a vida do médico, porque ele tem que tomar essas decisões. Porque de um lado ele pode ser processado por ter se omitido em dar o melhor tratamento, no outro lado ele pode ser processado por ter feito um tratamento que aquele paciente ou a família entendia que não devia ser feito. Né? Eu vou chegar nisso quando nós formos lá ao final do nosso encontro de hoje, falar de ortotanásia, distanásia e eutanásia. Nós vamos tratar bem desses temas para a gente entender um pouquinho melhor dessas questões no mundo jurídico. Então ali eu já coloquei, né, ao final ali, então como é que funciona a decisão para a gente chegar na norma individual e concreta. Vamos passar adiante, vamos ver se eu consigo aqui, pastor, para onde eu aponto? Muda Silas, fazendo favor. Aí, volta. É que você apertou aqui daqui. Deixa que eu mudo para você, Carlos. Daqui. Volta de novo, isso. Aí pode passar para fora, próximo, por favor. O aparelhinho ele tá desligando o PowerPoint. Muda você, Silas. Aí. Obrigado. Então agora nós vamos passar a verificar o que diz a Constituição sobre o direito à vida, né? Que é o norte nosso para bioética. A Constituição, no artigo 1º, diz: a República Federativa do Brasil, formada pela União, insolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal, constitui o Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Já aparece ali no primeiro artigo da Constituição um valor, um princípio. Qual é o princípio? A dignidade da pessoa humana. Tá? Então esse é um valor aí colocado logo de início na Constituição. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: prevalência dos direitos humanos. Outro valor, direitos humanos, bem amplo, bem genérico. E aí o artigo 5º, que é o que trata diretamente do assunto do direito à vida. Todas são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, e aí segue. Então, nós temos aí na Constituição, né, na nossa norma maior, 3 dispositivos, 3 normas já no início, nos 5 primeiros artigos, garantindo aí o direito à vida, né? E o artigo 5º, de uma forma bem expressa, garantindo ali a inviolabilidade do direito à vida.
Agora seguimos para o que está abaixo da Constituição, né? Aí pode passar para a próxima, por gentileza. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica. Não sei se todos já ouviram falar desse pacto, mas é um dos mais importantes aí que nós recebemos no nosso ordenamento jurídico, que veio de uma convenção internacional. E aí ele também fala no artigo 4º, direito à vida. Artigo 4.1. Toda pessoa tem direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Exato, obrigado. Então, obrigado, pastor, fica melhor. Já conseguimos verificar aqui a proteção da vida e a partir de qual momento? Então, a Constituição foi mais genérica. A norma supralegal, ela esmiuçou um pouquinho mais, desde a concepção. E aí eu fui... depois a gente vai na próxima, tem um resuminho do que diz o dicionário sobre o que é concepção. Mas assim, já adiantando, é o momento em que o espermatozoide ingressa no óvulo, nós temos ali a concepção. Desde aquele momento ali nós temos a proteção do direito. Então, diante da lei, a vida começa na concepção. Isso. Houve concepção, ali tem um ser humano. Exato. O ser humano completo. Então, no momento da concepção, nós já temos um ser humano. Para a lei e para Deus. Depois a gente discute. Tá bom? Não é assim também. Aí nós saímos então das normas supralegais e vamos para o Código Civil. Vamos ver o que é a nossa... E é sempre, a que está embaixo, ela tem que estar de acordo com a que está em cima. Então o nosso Código Civil não pode fugir do que diz a Constituição e do que diz o Pacto de São José da Costa Rica. Ela tem que estar de acordo com essas duas, porque ela é uma norma que está abaixo na pirâmide. Sempre as normas que estão abaixo têm que seguir o que está acima. Ela pode até ampliar um pouquinho mais, mas não pode ir contra o que está em cima, sob pena de ela não valer nada. Então o Código Civil, no artigo 2º, ele diz: a personalidade civil da pessoa começa no nascimento, mas a lei impõe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, desde a concepção, nós temos ali de novo garantia do direito de quem está aí para o nascimento, né, na vida extrauterina. Então, personalidade, o que é? São os direitos da personalidade. E esses, nascimento com vida, né, a moral, por exemplo. Agora, desde a concepção já está garantido o direito à vida, que são os direitos do nascituro, um deles o direito à vida, que está lá na Constituição, que é garantido. É aí que eu coloquei ali, deixa eu ver se está para você, está no dicionário ali, ação. O que é concepção? Ação ou efeito de gerar um ser vivo, em consequência da fusão do espermatozoide com o óvulo, a fecundação. Tem uma discussão assim, que sempre fica, né? Porque tem os defensores de que, enquanto não nasce com vida, não teria que se proteger o direito da vida e, por isso, o aborto seria ali permitido. E aí, um dia foi feito o seguinte questionamento: o que a gestante, porque fala assim, direitos humanos, então o humano só com o nascimento, ali que passaria a ser uma pessoa. Aí se questionou o seguinte: o que nós temos então no 8º mês de gestação? É um animal que está ali ou é uma pessoa, né? Então, quando a gente começa a pensar em algumas questões, né, que estão em torno disso, nos faz abrir aí uma mente um pouco mais do porquê de se proteger, ainda quando está no ventre, né, no útero. Se puder passar já um pouquinho, agora nós vamos entrar mais especificamente no nosso tema, aborto. O que diz o Código Penal a respeito do aborto, né? Estamos ali, falando aqui, em uma norma que tem que estar de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica e ainda mais com a Constituição. Vamos ver se a lei penal está de acordo. Código Penal, título 1, dos crimes contra a pessoa, capítulo 1,
dos crimes contra a vida. Homicídio simples, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. O aborto não se enquadra hoje, no nosso ordenamento jurídico hoje, não se enquadra nesse capítulo, nesse artigo. Ele vem um pouco abaixo. Então, o 121 fala de matar alguém, que é o homicídio. O 124, 3 artigos depois, vai falar do aborto. O primeiro tema que o Código Penal traz sobre aborto é aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Aquele que vai para um hospital, para uma clínica, enfim, e ali, com o consentimento dela, é feito o aborto. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe o pratique, lhe o provoque. Detenção de 1 a 3 anos. Então, podem ver que a pena é bem inferior do homicídio. O homicídio é de 6 a 20, o aborto de 1 a 3 anos. E aqui nós estamos tratando só da gestante. Se ela provoca ou se ela permite que o outro provoque a ela. Aí nós vamos um pouquinho adiante, artigo 120. Aqui nós estamos de acordo com a Constituição? Estamos, o ordenamento jurídico punindo quem está interrompendo uma gestação. Ali dentro dela já tem um feto, já houve a concepção, e ela está interrompendo e não permitindo que aquele feto siga e tenha vida extrauterina. Estamos de acordo com a Constituição e com a norma supralegal, com os direitos do Pacto da São José da Costa Rica? Pois não. Nesse ponto, que entra aquela discussão que rolou este ano sobre equiparação ao aborto, ao homicídio, aquela lei de 1904 deste ano, é nesse ponto? Exatamente, já vamos chegar lá. Tá ok? Posso esperar um pouquinho para chegar nesse ponto? Ela está de acordo porque ela está punindo quem não respeita o direito daquele que foi concebido. Tá? Então ela está de pleno acordo lá com a Constituição. Artigo 125, aí nós vamos já entrar na questão do terceiro, que participa do aborto, né? Que atuou ali para que ela conseguisse fazer o aborto. Artigo 125, provocar aborto sem o consentimento da gestante. Então, uma situação de um rapaz, vamos dizer aí, que teve um relacionamento, né, com uma mulher, ela engravidou e ele não quer que ela tenha o filho e ele provoca esse aborto dela. Então, uma questão hipotética aqui para vocês entenderem o que é esse artigo 125. E ele, ao fazer isso, também vai ter a pena. Reclusão de 3 a 10 anos. Já se aproxima um pouco mais do homicídio. Tá? Mas ainda não é a pena do homicídio que aquele projeto de lei está querendo enquadrar esse tipo de situação. Tratar aquele feto, né, já como uma vida de uma pessoa que já tenha sido concebido. Artigo 126. Provocar o aborto com o consentimento da gestante. Aí já é mais aquela clínica clandestina em que a pessoa vai, né, a mulher vai lá, gestante, e tem o aborto numa clínica clandestina. Então, não só ela vai sofrer a pena dela está lá no artigo 124, né, que é de detenção de 1 a 3 anos, como quem provocou o aborto também, mesmo com o consentimento dela. Reclusão de 1 a 4 anos. Então, aqui nós estamos tudo de acordo com a Constituição, com o Pacto de São José da Costa Rica, porque são condutas que são contra o feto que estão sendo punidas. Agora nós vamos entrar numa parte um pouco mais complexa, que são os casos que não há punição para o aborto. Tá? E daí nós vamos tentar entender aqui se está de acordo com a Constituição ou não. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Aí, Silas, se puder. E aí o primeiro caso qual que é? O aborto necessário. Né? Que a legislação, de novo, deixa eu deixar bem claro. Isso não é que é necessário por questões médicas, por questões... Aqui até bate a medicina com o direito. Tá? Mas não é por questões, não é necessário questões religiosas. Estamos falando de ordenamento jurídico. O que o ordenamento jurídico entende como aborto necessário? Eu vou... Enquanto não... está aqui, está azul, mas lá está aparecendo. Vamos lá. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante.
Então nós temos dois valores em jogo: a vida do feto concebido e a vida da gestante. Qual desses valores que vai prevalecer? Segundo o ordenamento jurídico, numa norma infralegal, prevalece o direito da vida da gestante. Tá? Então esse chega lá para um médico para ele fazer atendimento daquela gestante e ele se depara com a situação de ter ali um risco de vida. E o médico muitas vezes tem que decidir isso na hora. Ali, se ele quiser seguir o ordenamento jurídico, não quiser sofrer uma pena, ele tem que praticar o aborto. Ali a lei diz que ele tem que priorizar a vida da mãe. Tá? O segundo caso, que aí é um caso que já é mais conhecido, porque tem sido debatido muito na mídia, né? Que é o aborto no caso de gravidez resultante de estupro, que é o inciso 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido do consentimento da gestante ou, quando incapaz, do seu representante legal. Então, aborto em casos de estupro, que há o consentimento da gestante ou de quem eu represento. Ali falo de quem eu represento, porque tem muitos casos de menor de 18 anos, aí precisa dos pais, do consentimento dos pais. De novo, aí o princípio da bioética, que é o consentimento. Se ela quiser levar essa gravidez adiante, ela tem o direito, logicamente, de levar essa gravidez adiante. Hoje está se discutindo muito nesse projeto de lei, e o projeto de lei vem para essa situação aqui, porque o nosso Código Penal ele não traz limitação nenhuma. Ele fala os requisitos únicos. Que a vítima diga que foi um caso de estupro e não traz limite temporal, pode ser até o 8º mês, por exemplo, que é o que está mais levando a esse projeto de lei. E a coisa ela fica muito clara quando a gente vê que esse projeto de lei ele foi concomitante a uma decisão do STF, em um caso desses, que entendeu, porque aí nós vamos misturar um pouco as coisas. O Conselho Federal de Medicina baixou uma norma falando que só podia até a 22ª semana de gestação. Por que até a 22ª semana de gestação? Porque a partir da 22ª, o feto já tem condições de ter vida extrauterina. Então, o Conselho Federal de Medicina baixou uma norma, tá? Eu vou chegar aqui na norma. Sim, resolução 2378 de 24 do Conselho Federal de Medicina. Proíbe o procedimento que provoca o óbito do feto após a 22ª semana de gestação. Essa questão foi levada pelo PSOL, partido político, para o STF, falando que essa norma violaria o direito da gestante vítima de estupro de ter o aborto após a 22ª semana. E o STF entendeu, a partir de uma decisão liminar de um ministro, isso ainda não foi julgado pelo STF como um todo, numa ação que a gente chama de ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. Preceito fundamental são os princípios constitucionais, dignidade da pessoa humana, direito à vida, direito da gestante. E concedeu a liminar falando que suspendeu essa norma do Conselho Federal de Medicina para permitir que os médicos que queiram praticar esse aborto possam praticar sem ser punido pelos conselhos de medicina. Tá, depois da 22ª semana. Porque exatamente. até a 22ª semana não pode ser feito aborto. Depois dessa, pelo Conselho Regional de Medicina, não era para ser feito. Ordenamento jurídico pode. O Código Penal permite, porque não coloca limite. Veio uma norma para os médicos. Médico, você não pode praticar o aborto a partir da 22ª semana, porque isso vai te trazer uma punição, se você fizer. Então, isso já é uma norma específica para os médicos, uma norma do Conselho Federal de Medicina. Isso não pode atingir a gestante não está submetida a isso, mas o médico está. Um pouco... Pois não. Sim. Só me corrija se eu estiver errado.
Hoje em dia, o Código Penal estabelece que a gestante vítima de estupro pode realizar o aborto até o termo da gestação. Isso é permitido, tá? Diante de toda essa discussão, porque imagine, após a 22ª semana, a gente pode até falar, não sei se eu vou falar alguma impropriedade aqui em termos médicos, mas talvez sequer seja um aborto, já pode ser considerado uma microcesárea, dependendo do tempo gestacional. Por conta dessa complexidade é que está se discutindo, e após a edição dessa norma do Conselho Federal de Medicina, inclusive, foi apresentado esse projeto de lei, que foi recebido pela Câmara em regime de urgência, justamente para decidir essa questão. O Código Penal está dizendo que pode realizar, no caso de estupro, até o final da gestação. E esse projeto de lei vem limitar até a 22ª semana a possibilidade da realização de aborto decorrente de estupro. Justamente para, após a 22ª, então, limitar... porque essa norma está demasiadamente ampla, né? Ou seja, não estou falando em termos religiosos, mas mesmo em termos da Constituição, você já pode questionar se após a 22ª semana é um aborto ou é uma microcesárea já, e por aí vai. Exatamente isso. A Karina, minha esposa, ela até contribui sempre lá, quando eu estou preparando material para vir trazer aqui para a igreja ou para outros locais que eu vou tratar dos temas. Ela é do Ministério Público, ela denuncia ele, por isso. Ela entra com recursos contra ele. Então, em casa, você imagine como deve ser. Deve ser um negócio assim bravo, ele se acha. O projeto de lei é o projeto de lei 1904 de 2024. Então, nós estamos aqui no projeto de lei 1904 de 2024. Ele vem concomitante a essa decisão do STF, até dizem como uma retaliação a essa posição do STF. Então, o que esse projeto ele vem a trazer? E esse projeto foi muito criticado pela mídia e, em algumas situações, de uma forma absolutamente desconexa com a realidade. Eu vou já falar a respeito disso. Então, esse projeto ele vem falar assim, olha, a partir da 22ª semana, não só não é permitido, como passa a ser homicídio. Por quê? Porque ali já tem um feto com condição de uma cesárea e de sair com vida, né? É isso que o projeto fala. Aí, a imprensa, o que a imprensa veio e começou a divulgar? Então, porque o homicídio, pena de 6 a 20 anos. Nós vamos pegar a mídia trouxe dessa forma. Então, uma menina que pratica o aborto, que foi vítima de um estupro, depois da 22ª semana pratica o aborto, vai ficar presa por mais tempo do que o estuprador? Primeiro, meninas, né, se for, e isso acontece, já tivemos casos de vítimas com 11 anos de estupro, sequer existe alguma pena para quem tem 11 anos. Tá? 11 anos não tem nenhuma punição. Criança não se pune no Brasil em hipótese alguma. As punições começam a partir dos 12 anos. E de 12 anos a 18, que são os adolescentes, as meninas adolescentes, também não vão presas em nenhum minuto. Elas não vão para a cadeia. Então, a imprensa sempre falava assim, as meninas serão presas, pegarão penas, ficarão presas por mais de 10 anos, de 10 a 20 anos, enquanto o estuprador a pena é de 6 a 10. Meninas de 12 a 18 anos não cumprem pena em estabelecimento criminal. A responsabilidade delas é perante o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, vão no máximo para a Fundação Casa, em casos extremos. Eu sou juiz da infância, posso falar que para mandar para uma Fundação Casa tem que ser alguma coisa muito grave. Então, nesses casos, o juiz vai analisar? Vai analisar toda a circunstância, por que aquele adolescente chegou a fazer o aborto, e aí a pena é de no máximo 3 anos, de internação de no máximo 3 anos. Então isso que a mídia trouxe, que não, as meninas vão ficar com penas maiores que os estupradores dela, isso não é verdade. Tá? Não sei se houve acompanhamento, né, de todos aqui na imprensa, mas isso chamou muita atenção para mim, porque eu sou da área jurídica, eu conheço. Então aquilo soa no meu ouvido e já falo, nossa, estão querendo impor criar uma situação perante o público contrário a esse projeto, com situações não certas. E a mídia enfatizou muito que vai punir a menina, mas não pune o estuprador.
Então, desviou completamente a atenção, houve todo esse auê, né? Acho que vocês viram tudo aí, e aí tiveram que retirar o projeto novamente. Ele entrou em regime de urgência, mas esfriou, né? Já estavam querendo colocar para votação e seguraram, porque se formou uma opinião pública muito forte contra esse projeto a partir de uma divulgação pela imprensa de algumas coisas que não eram reais, que não eram a realidade. A imprensa, né, a gente depende dela, ela nos traz muita informação, informações valiosas, mas infelizmente em alguns casos acabam, né, criando esse tipo de situação. E aí eu coloco em qualquer lugar, tá? Tem juiz também que às vezes desvia, tem político que desvia, e, enfim, e o que nós temos que fazer é não tomar nada como realidade, sempre procurar ver, estudar antes de pegar o que estão falando para a gente e já levar adiante como se fosse uma verdade. Hoje em dia com a internet é tudo muito rápido, né? Joga uma informação e está todo mundo sabendo naquela informação em meia hora. Vamos estudar, vamos ver se aquela informação é verdadeira ou não, né? Esse é um conselho que fica. Então, no caso do aborto, o que nós temos hoje? Nós temos o aborto necessário, que é aquele para salvar a mãe. O aborto de caso de estupro, hoje ainda o que vigora é que esse projeto de lei ainda está em fase de projeto, ainda não foi aprovado. E a norma do Conselho Federal de Medicina também não está se aplicando porque ela está suspensa pelo STF. Então hoje o que nós temos, pelo ordenamento jurídico brasileiro? Aborto necessário e o aborto em caso de estupro. Os dois independente da idade do feto, né? Se está na primeira semana, na 22ª ou lá já no 8º mês de gestação. O encéfalo não entra aí. Agora eu vou entrar porque ele está fora do Código Penal. A partir do Código Penal e da Constituição surgiu um novo problema, uma nova questão para os tribunais, que foi do anencéfalo. O que o STF decidiu? Tinham juízes que decidiam que podia o aborto, outros que decidiam que não, e aí, em alguns casos, a gestante era punida, o médico era punido, em outros casos, não. O STF, eu vou só pegar aqui o número certinho a ADPF número 54. Por maioria de votos, como eu disse, nesses casos mais complexos acabam sendo por maioria de votos. Deixa eu ver se está ali, em azul. O que o STF decidiu, resumidamente? Que nesses casos, né, não há proibição do aborto. Mas já não está concebido? Não está com vida dentro do útero? Não tem uma vida ali já? A Constituição não falou que protege a vida? E o Código do Pacto da São José da Costa Rica não fala que é desde a concepção? Opa, o STF aí não extrapolou, não foi adiante e descumpriu o que diz a Constituição e o Pacto de São José da Costa Rica? Vou dizer o que a maioria dos ministros, não foram todos, tá, entendeu. Então a maioria entendeu de uma forma, uma minoria entendeu, não viola, mas a maioria entendeu que não viola. Por que eles chegaram a essa conclusão? Tá? Vou colocar aqui as considerações do ministro relator. Primeira coisa que ele traz: o anencéfalo é um morto cerebral que tem batimento cardíaco e respiração. Então, para ele, o cérebro já tem morte cerebral, só tem batimento cardíaco e respiração. Nós lembramos aqui da morte do Ayrton Senna, né? Que teve a morte cerebral e ali em seguida, ali já anunciaram que ele estava morto. É isso que quem votou a favor entende, que ele estaria naquela situação do Ayrton Senna após o acidente, morto cerebral. Então ali já anuncia a morte, porque já não anuncia a morte também daquele feto. O primeiro argumento que eles usaram foi esse. Interrupção gestacional em razão da incompatibilidade do feto com a vida extrauterina. Então, eles falaram, olha, além de já estar com a morte cerebral, né, ele ainda tem uma incompatibilidade com a vida extrauterina. Tem casos excepcionalíssimos, como foi da irmã, que conseguem ainda viver poucos dias, né? Mas há uma presunção, toda presunção ela não é uma verdade absoluta, de que não haverá a morte extrauterina. Isso que quem estava julgando a favor do aborto defendia.
ante um diagnóstico de certeza da anencefalia, então, tendo o diagnóstico que é certo, é uma verdade absoluta que ele tem anencefalia, então, ante esse diagnóstico, eles falavam, inexiste presunção de vida extrauterina. Um feto anencéfalo não tem cérebro, não tem potencialidade de vida. O Conselho Federal de Medicina, mediante a resolução 1752 de 2004, consignou serem os anencéfalos natimortos cerebrais, que é a questão, de novo, da morte cerebral. E aí quem votou a favor do aborto falou, o próprio Conselho Federal de Medicina entende que nesse caso já não tem mais vida porque não tem a vida cerebral. Na expressão da doutora Lia Zanota Machado, deficiência é uma situação onde é possível estar no mundo. Anencefalia, não. O que essa médica colocou e o que esse juiz utilizou para argumentar. Olha, porque começaram a comparar os casos de deficiência, né, uma síndrome que prejudica demais o feto, ele já sabe ali no útero que ele vai nascer com essa deficiência, então com problemas, né, funcionais, com o anencéfalo. E ela fala assim, olha, o anencéfalo é uma coisa, esse não tem condição de vida extrauterina. Com deficiência, né, todos sabemos, né, que se é uma deficiência que não chega a ser do anencéfalo, tem condições de vida extrauterina, e por isso usaram também esse argumento. Aí aqui a parte mais importante na questão jurídica, para a gente entender, né, a posição desses ministros. Aborto é um crime contra a vida. Tutela-se a vida em potencial. Então eles vão lá para a Constituição e pelo Pacto da São José da Costa Rica e falam, o que o Pacto de São José protege após a concepção é uma vida em potencial. Quando nós estamos falando de anencéfalo, não há vida em potencial. Por isso, eles entendem que, no entendimento deles, né, não há essa vida em potencial. Né, a irmã teve essa vida por 4 dias, mas teve. Isso. Mas eles usavam esse argumento porque na maioria dos casos não tem isso aí, na grande maioria. Na minha época, quando eu fiz seminário, tinha um outro caso que também era permitido o aborto, que era a rubéola. Eu não sei se isso, não? Eu cheguei a ver. Não cheguei a estudar esse tema. Na minha época, a mulher que era contraísse rubéola, ela poderia pedir o aborto. E eu não sei se vocês já ouviram isso, alguma coisa assim. E aí eu lembro de uma... Você é nova onde? Onde que você é nova? E aí eu lembro de uma menina que ela era comportora da ABU. E ela nasceu sem uma das orelhas, né? Tinha problema de visão porque a mãe tinha tido rubéola. E ela foi dar testemunho. E ela disse, se minha mãe tivesse feito o aborto, hoje eu não estaria aqui. Ela tinha todas aquelas deficiências e a bênção que era aquela moça para a ABU, né? Então, é somente outro tipo de deficiência que permite vida, não é permitido o aborto. É isso? Exato, pastor. Somente em casos de anencéfalos e questão de estupro. Exato. Aí o que eles concluíram? Só para terminar, eu sei que está no horário, e eu não consegui chegar nos outros temas, pastor. Tudo bem. Depois a gente vai ver qual é a pena que a gente vai submeter o Senhor. E aí a gente vai depois ter uma reunião com o plenário aqui, tá? Não parece que a gente está assistindo TV Senado, gente? Aquilo é chato demais. Mas assim, o que é legal é a gente ver a TV Senado ao vivo, né? É isso mesmo, pode concluir. Só concluído, então, aí para fechar o entendimento dele, o que ele coloca? O feto anencéfalo, mesmo que biologicamente vivo, ou seja, para a medicina ele é vivo. Nós estamos falando em termos jurídicos. Então, mesmo que para a medicina, mesmo que biologicamente seja vivo, porque feito de células e tecidos vivos, é juridicamente morto. Nós estamos falando em termos jurídicos aqui. É juridicamente morto, não gozando de proteção, portanto, não gozando de proteção jurídica. E principalmente de proteção jurídico penal, porque nós estamos falando em direito criminal aqui.
Volto a dizer, então esse é o entendimento daqueles que concluíram que poderia o aborto para o anencéfalo. Tiveram outros ministros que não, que seguiram mais ou menos a posição daquela informação que o pastor trouxe aqui, como encerramento da aula anterior, do Papa Francisco. Para ele, em qualquer situação, se protege o feto, independente se é anencéfalo, independente se é vítima de estupro, se protege o feto. Então, lá há uma visão da Igreja Católica, a visão da medicina e aqui a visão do ordenamento jurídico, segundo esses ministros que entenderam que o anencéfalo, então, poderia ter a interrupção da gestação. Pastor, obrigado. Infelizmente, o senhor... A gente vai voltar aqui. Volta agora a falar da eutanásia, se é permitido, o que a lei diz sobre isso, se mandar se desligar o aparelho, aquela coisa toda. A doutora Karen, ela vai estar domingo que vem aqui, e ela vai falar sobre a eutanásia e distanásia, disso tudo, mas do ponto de vista médico. Então, domingo que vem é a Karen que vai estar, e depois volta, então, o Carlos para prender a Karen. Tá bom? Então, a gente deixa a Karen à vontade, deixa ela para falar, porque se ele falar antes, aí vai dar problema com a Karen. Oi. Vamos ver, se der para responder, senão depois da aula você vai. É que eu fiquei na dúvida, eu sou professora. Então o senhor disse que de 11 a 16 ou de 12 a 16 são pré-adolescentes, correto? A minha... 12 a 18. 12 a 18. Qual é a minha dúvida? Eu sou mãe de uma menina, hoje tem 23. Sempre eu fui muito preocupada em ensinar o caminho direito, porque se ela fizer uma infração, pegou um carro, dirigiu sem carta, matou alguém, na minha cabeça eu iria responder, porque minha filha era menor. Agora, pelo que o senhor falou, eu entendi, não sei se foi todo mundo, que não, tem a Fundação Casa, vai ser decidido o que fazer com aquela criança. Mas se eu sou mãe e não respondo, eu não vou ser enquadrada nisso? Vai depender da gravidade, mas são raríssimos os casos em que o pai vai ter uma punição criminal, né? Mas se provado que o pai teve participação, por exemplo, aí a gente vai ver o grau de participação. Se o pai praticou junto, obviamente vai ser condenado. Se o pai simplesmente não tomou as medidas necessárias, a gente vai ver o grau de culpa desse pai, porque daí nós estamos indo para o campo da culpa. Não é que ele queria que o filho fizesse aquilo. Ele não tomou os cuidados, deixou o filho dirigir, por exemplo. Aí vai e atropela alguém. O pai pode responder. Pode responder, sim. Sim. Continua comentando assim, continua comentando isso. Não vai chegar lá e vai falar o seguinte, faz o que vocês querem que não vai acontecer nada. Não fala isso. Tá bom, é só isso, muito obrigada. Tá bom? O adolescente vai para a Fundação Casa, ele também é punido, eu falo para meus filhos. Tem a punição sim, não é uma punição tão severa, mas tem. Tá? Lógico, que eles estavam comparando a punição de quem pratica um estupro com a punição para o adolescente. É isso que não tem, é uma punição, até porque quem vai para um sistema prisional acusado de estupro, infelizmente, infelizmente não, hoje eu vou fazer juízo de valor aqui, eles passam por situação bem complexa. Eu lembro de um caso até dentro disso. Fala, Karina. Civil da indenização. Se seu filho causa um dano, né, me corrija se eu estiver errado, os pais respondem sim. Daí é os pais que respondem, né? Não do ponto de vista criminal, mas do civil responde tudo. Os pais respondem. E que não acontece nada, né? Sim, sem dúvida. Pode até ser preso e ainda tem que pagar a indenização. Alguém vai pagar. Eu lembro de um caso, eu não sei se vocês lembram de um pai que deixou uma criança no estacionamento com o carro fechado e a criança faleceu. Vocês lembram desse caso? E aí eu lembrei da sentença do juiz. O juiz falou, a pena ele vai levar para o resto da vida dele. Eu não preciso fazer nada, porque a pena ele já tem. O filho morreu dentro do carro porque ele esqueceu, deixou o carro com a criança, acho que ele foi fazer um monte de coisa, quando ele voltou a criança morreu asfixiada e com calor, tá? Então, gente, muito obrigado. A gente que agradece o Carlos, ele está vindo aqui, ele está se colocando dentro
dessas questões. E aí depois nós vamos trazer um outro profissional para falar aqui. Então fez o aborto, ok, teve o estupro, fez o aborto. Eu conheço, a gente atendeu já muitas mulheres. Se tem uma coisa que a mulher não esquece, é aborto. Não esquece. Então, quais são as consequências disso? E até uma outra questão para vocês dois discutirem, que é a grande pergunta: a mulher não tem direito no seu próprio corpo? Por que a mulher, ela não tem o direito? Se o corpo é dela, se está dentro do corpo dela. Então, é outra grande discussão das feministas que querem defender isso. O corpo é meu, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Com base nesse entendimento, a maioria, uma turma do STF já decidiu que até o primeiro trimestre pode praticar o aborto sem nenhuma punição criminal. Já avançaram um pouco mais. Então hoje a primeira turma do STF já diz que até o terceiro, não está falando que é permitido. É aquela questão da maconha, descriminalizou. Não está falando que é permitido. O médico não pode praticar, porque senão ele vai ter as punições. Mas a gestante que pratica até o primeiro trimestre, 12 semanas, 12, 13 semanas, já tem uma decisão do STF falando que ali ela não vai ser punida. Aquela norma penal não vai incidir. Isso agora vai para o plenário agora vai dizer, os 11 ministros do STF vão dizer se isso vai valer para todo mundo ou não. Por enquanto é só uma decisão que não vale para todo mundo. Porque o corpo é meu. Se o corpo é meu, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Só que tem algumas questões muito interessantes quando a Bíblia diz sobre o aspecto espiritual que existe em alguns atos. Por exemplo, aquela mulher que se deita com vários homens, ou o homem que se deita com todas as mulheres. Será que é somente um ato físico, biológico, ou tem algo espiritual ali? Você está se unindo espiritualmente, e aquilo vai trazer marcas. Quando você faz um aborto, não é só uma questão física, biológica. Existe algo espiritual ali, e que vai te levar para a vida inteira. Minha mãe teve 9 filhos. E o 9º ela perdeu. E isso porque a gente já estava tudo criado. E meu irmão mais novo tinha 8 anos de idade. Foi um massacre que os meus irmãos fizeram com ela. E ela perdeu. Ela sempre falava que ela teve 9 filhos. E quando ela lembrava do 9º, ela chorava. Só para pensar. Vamos orar, gente. Vamos pedir que Deus esteja com a vida do Carlos. Olha, quanto é importante a gente ter homens de Deus hoje fazendo leis. Como é importante ter esses homens de Deus ali naquele lugar, trazendo luz. Às vezes a gente ora por tanta coisa, né? Acho que a gente precisa orar por eles. Orar por eles. Porque imagine o quanto eles têm sido bombardeados. E eles estudaram, sabe com quem? Quem é um amiguinho deles aqui, da turma deles? Dalton Dallagnol. Que destruíram a vida desse homem porque ele se posicionou. O Dalton é da mesma turma deles, desse grupo. O Deltan Dallagnol, né, o procurador-chefe da Lava Jato, né? Ele, infelizmente, aí, o jeito até que foi cassado, o mandato dele de deputado, né? Então, para vocês terem uma noção, vamos orar. Pai, nós queremos agradecer por essa manhã como igreja. Quantas coisas, ó Deus, temos visto e vivido e nós precisamos, ó Deus, se posicionar e trazer a palavra, trazer a resposta para esse mundo. Seja com o Carlos, com a Karina, ali no trabalho deles, ó Deus, e o quanto eles têm sido bombardeados. Que o Senhor proteja eles, que
o Senhor dê sabedoria a eles. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe, um bom dia, um bom domingo para todos aqui.